Olha, eu estou aqui com o professor Luciano Feijão, com o vereador Luciano Feijão, como um todo, com o educador Luciano Feijão. Ele vem acompanhado do nosso amigo radialista e vereador eleito, apoiado por ele, Luciano Feijão, o nosso Gilmar Bastos. Eu já trouxe aqui o doutor João Alberto, que acho que não era mais candidato, mas uma vida inteira, né, cara? Pode contar. E o Luciano mais ainda, ao que parece são 32 anos. São 32 anos. 32 anos como vereador. Eu fico imaginando assim, depois de 32 anos, fazendo a mesma coisa, de repente o cara sai da cena, ou sai de cena. Qual é o filme que fica na cabeça? Luciano, eu trouxe aqui, como eu já falei, a você, mas para a gente prestar uma homenagem por esse tempo inteiro, de alguma forma, prestando serviço à população de Sobral da região. Bom dia, Luciano. Bom dia, os ouvintes da Rádio Paraíso. Bom dia, Isaías Nicolau. Isaías, é um problema difícil, né? Que eu entrei na política, está com 32 anos, eu entrei no tempo do doutor José Euclides Ferreira Gomes. Eu fui vereador dele, eu iniciei com ele, com o doutor José Euclides. Então, eu sempre trabalhei assim na área social e fiz alguma coisa dentro da área social. Para eu desistir da política, não desisti, que eu pretendo ainda continuar. Eu sou um pré-candidato a deputado estadual. Isso já está decidido. Já está decidido, né? Está decidido. Agora eu tenho que conversar ainda com o governador. Eu ouvi, sempre peguei a orientação dele, do Cid Ferreira Gomes. Então, eu ainda não decidi com ele, mas está quase ao menos no rumo, mais ou menos no rumo. Agora, eu só sou candidato a deputado se tiver o aval dele. Ele bateu o martelo. Vá, pronto, eu vou. Se ele disser não, também eu não vou ficar com raiva. Não, eu não vou. Sim. Agora, o meu problema de ter me afastado da política, que realmente eu passei por alguns momentos difíceis, saúde, né? Já superados, né? Porque até lhe falei aqui fora do WhatsApp, rapaz, o Luciano disse que está ruim e tal, eu vejo o homem na mesa de bar. Aí eu fiquei sem entender. Não, praticamente está, né? Mas é um estar assim que eu tenho que ter cautela. Eu estou tendo cautela de regime, de bebedeira. Você me vê beber, mas eu não excesso bebida, eu não ingero bebida, é coisa pouca. Sei. Então, sentar numa mesa, bater um papo com os colegas, isso não... Faz bem. Faz o bem. Agora, realmente, eu tive um problema de coração, né? Foi uma surpresa que eu tive na minha vida. Eu mudei no coração uma válvula, 2 stents, uma mamária, e foi tudo, quer dizer, saiu tudo bem. Eu fiz em São Paulo, no hospital do Icó, fui muito bem orientado pelo Dr. Roger, sou muito grato ao Dr. Roger. Glauber Roger, ele foi meu orientador, ele é o meu médico hoje, ele vem me acompanhando, e está tudo tranquilo, quer dizer, aspecto também está tudo dentro do normal. Certo. Foi ele que aconselhou você que não... Rapaz, saia ele, por enquanto, é isso? Por enquanto. Ele achou que eu estou com uma carga muito pesada, né? Trabalhando demais. Eu estou com colégio, faculdade. Estou com a construção de um prédio da faculdade. Quer dizer, tudo tem que ter a minha passagem, a minha palavra, né? A minha decisão. Então, não é fácil. Eu trabalho na área agrícola, pecuária. Eu tenho família, então tudo isso pesa, junta, né? E política, quer dizer, a política, a agropecuária, uma construção de um prédio e família, quer dizer, isso dá uma sobrecarga, né? Dá uma sobrecarga. Então ele, Dr. Roger, aconselhou que eu devia reduzir, tirasse a política. Então, é isso que eu estou fazendo. Assim, o filme, é o que eu fico pensando, rapaz, qual é o filme que passa na cabeça de uma pessoa? 32 anos fazendo a mesma coisa. Foi muito duro, foi muito duro. No dia da convenção, para mim foi doloroso.
vários colegas vereadores que estavam, que a convenção foi lá no colégio. Eu chorava como criança. Olha aí. Para tomar essa decisão. Mas tomei a decisão, a família também queria que eu tomasse a decisão, né? Os filhos e a minha esposa, a Liduína. E, graças a Deus, deu tudo certo, tomei. E aí também estamos numa mesa a quem a gente ia apoiar. Como o Gilmar Bastos era uma pessoa que trabalha com a gente há 18 anos e tem sido muito leal durante esses 2 anos no nosso trabalho, concordamos, a família e eu concordei a gente apoiar o Gilmar Bastos. E deu certo, né? E, graças a Deus deu certo. Foi uma coisa inédita, né? Na história de Sobral, nenhuma família tradicional de política conseguiram fazer um parente, um irmão, um primo, a vereador. E eu consegui fazer o Gilmar Bastos sem ser meu parente, sem ser meu amigo. Luciano, você acha, aliás, você está dizendo, afirmando que conseguiu transferir voto, é isso? Tranquilamente. Certo. Aí deixa eu fazer a mesma pergunta ao Gilmar, que está aqui. Gilmar, bom dia. Bom dia, Isaías. Bom dia, Luciano Feijão. Bom dia a todos os seus ouvintes. Você acha, Arantes também. Gilmar, que foi isso mesmo que aconteceu? O professor com certeza. Conseguiu transferir voto. Com certeza. O que não é fácil, né? O resultado da eleição, a apuração mostrou isso. O Luciano Feijão sempre obteve votos em todas as urnas de Sobral. Quando começou a apuração, quando começaram os resultados das urnas, mostrou a mesma sequência. Logicamente, então, sem dúvida. Eu fui votado, eu era sempre votado em todas as zonas de Sobral. E fui votado nos distritos. Era Bonfim, Mata, Flor de São José, Taperoaba e Vassoura. Quer dizer, esses votos foram todos transferidos. Não o mesmo tanto. Mas o Gilmar teve não foi nenhuma urna em branco. Todas as urnas pingou o voto. Todas. Então, e no Bonfim, eu tive 382 votos. Né? 387. Ele perdeu para mim por um voto. Talvez o eleitor morreu. Talvez o eleitor morreu. Em Aracatiaçu, quer dizer, que Masa, Flor de São José, eu tive uma maioria lá de 87 votos, entre todos os candidatos. Ele teve a maioria com 86 votos também, 85 votos. Perdi por 2 votos. E havia uma carga violenta, viu? Porque foram 200 e tantos candidatos. Então, quando um eleitor dizia que votava em mim, aí o povo dava uma carga em cima do eleitor. Não, ele não é mais candidato, não sei o quê. Mas ele tem um candidato. Eu voto no candidato dele. Quer dizer que isso é muito gratificante, né? Então, houve... todos os candidatos, quando partiam para cima do eleitor, dizia. Aí, quando o eleitor respondia, não, eu voto no professor Luciano. Aí eles davam aquela carga em cima do eleitor. Às vezes até um próprio colega, né? Tudo. Foi geral. É uma briga, né? Era uma briga. Disse, não, mas eu voto no candidato dele. E interessante, quando eu pedi o voto para o Gilmar, eu apresentei ele como candidato, eu dizia da seguinte maneira, o povo me perguntava, professor, o que é Gilmar? Eu disse, rapaz, é um rapaz que trabalha 18 anos comigo, é um rapaz que dispõe de tempo, muito tempo, ele sabe ler, escrever, redige muito bem e conhece o regimento da Câmara. São poucos vereadores ou poucos cidadãos de Sobral que conhecem o regimento na íntegra da Câmara. E ele conhece. Então, Sobral não tem nada a perder se conseguir o Gilmar ser eleito. E era o meu argumento. E, quer dizer, a pergunta vinha, que é Gilmar, professor? O que é Gilmar? Eu digo, ele é radialista, aí eu fazia a história. Aí está aí o resultado. Quer dizer, eu só tenho que agradecer muito, muito, muito mesmo a Deus, o povo de Sobral, que eu tive 8 eleições diretas. 8 eleições. 8 eleições diretas e uma indireta. Quer dizer, são 9 eleições.
Ainda teve uma indireta? Não é... tudo bem, pensei, eu tive 8 diretas e uma indireta. Quer dizer, 8 eu participei. E a 9ª eu não participei, mas eu indiquei. Quer dizer, foi um caso assim, todo mundo se admirou. E havia um problema da seguinte maneira: o povo esclarecido, o povo de Sobral, os próprios candidatos xingavam, diziam que o Gilmar vai eleito, coisa nenhuma. Você não vai... Zombavam. Aí eu dizia, ele vai eleito. Eu sempre, a minha tese era, eu digo, quando chegava, até colegas vereadores, já que são vereadores do meu mandato, né? Diz, rapaz, tu é besta, tu vai eleger Gilmar. Diz, rapaz, vamos fazer uma apostazinha? Eu aposto como ele vai eleito. E graças a Deus, está aí o Gilmar eleito. Quer dizer, uma coisa que foi inédita. A primeira pessoa que eu disse que não ia mais ser candidato foi o Cid Ferreira Gomes. Eu disse a ele que não tinha mais condição, assim. Por enquanto, né? Por enquanto. Aí ele disse, professor, você vai indicar quem? Aí eu digo, só eu e ele, eu dentro do carro dele. Aí eu disse, Gilmar, governador Cid, eu quero indicar o Gilmar. Ele deu um espante. Ele disse, Gilmar? Sim. É seu amigo, é do partido. Aí ele disse, que você não indica seu filho? Eu disse, governador, nenhum quer. Ele disse, você quer que eu fale com ele? Você fica cavaleiro. Mas o Lúcio não quer. Aí eu disse, eu queria a Liduína Feijão. Aí ele também deu o mesmo espante. Não, dona Liduína não. Ele deu a mesma resposta. Aí ele disse, mas você vai apoiar mesmo? Vou. Tá bom. Siga o processo. Eu concordo. Aí eu disse a ele, se você tiver qualquer outra pessoa que você queira que eu indique, eu indico. Ele disse, não, o Gilmar mesmo. Mas inicialmente ele achou que eu não ia trabalhar a fortaleza de mudar os votos, transferir os votos para o Gilmar. Ele deu um espante quando eu disse que era o Gilmar. Mas, graças a Deus, está aí o resultado. E aí ele disse, e seu filho, rapaz? Você não bota seu filho mais velho, o Lúcio? Aí eu disse, Cid, eu sou filho de pobre. Eu nasci com pobre, bairro, pobre, lutando em pobre. E o meu filho é filho de rico. Ele disse, e ele não quer. Entendi. Entendeu? Entendi. Quer dizer, eu sou acostumado com a pobreza, com o povo pobre, lutar com o pobre. Trabalhei só em serviço pesado, de vacaria e tudo. Eu sou acostumado com ser pobre. E o meu filho é filho de rico. Aí ele riu e disse... O caminho é outro, né? O caminho é outro. Agora, Luciano, rapaz, dá para fazer um pouquinho da sua história? Porque você, ao que parece, não é filho de Sobral, né? Não sou filho de Sobral. Dá para fazer um pouquinho da sua história até hoje, assim, rapidinho, resumidamente. Zaia, eu terminei matemática no Instituto de Matemática Federal, na Universidade Federal do Ceará. Nessa época, quando eu terminei, o Monsenhor Aloysio Pinto era o diretor do Colégio Sobralense, que foi o fundador e tudo do Colégio Sobralense. Então, quando ele tomou conhecimento, o Monsenhor Aloysio Pinto é primo do meu pai. Aí me convidou, não sei como ele tomou conhecimento de que eu tinha terminado o Instituto de Matemática em Fortaleza, e ele me convidou para Sobral. Eu vim para Sobral. Eu tinha meus avós, eu só conheci uma avó, duas, a mãe do meu pai e a mãe da minha mãe. Meus avós não conheci o avô. Então, cheguei aqui, me adaptei, gostei. Eu vim como professor do Colégio Sobralense. Veio como professor do Colégio Sobralense. Sabe o ano, Luciano? Rapaz, está com uns 38 anos, mais ou menos. Foi no tempo do Monsenhor Aloysio Pinto. Aí eu tinha muita didática, tinha uma bagagem de conhecimento e abafei como professor. Na época, eu era
Professor de Fortaleza. Professor de Fortaleza. Era. O grande professor. Eu tinha muita didática. Então, ensinei todos os colégios de Sobral. E teve uma virtude, teve uma coisa muito boa para mim. Nenhum botei para fora. Nenhum colégio. Até hoje, nenhum. Vamos lá. Colégio Sobralense, por onde você passou, por exemplo? Santana, o São Francisco, o Coração de Jesus, Menino de Deus, nenhum botei para fora. O Patronato, Escola Industrial, tem todas as escolas. E nenhuma teve a condição de me botar para fora. Eu sempre pedi para sair. E sempre deixei saudade. Eles disse, não faça isso não sei o quê. Mas continue, professor. Mas fiquei muito, muito cheio, porque aí eu cheguei, não sei se você se lembra, do Donizete, do Banco do Brasil. Eu não recordo. O Donizete era muito meu amigo, era professor do Colégio Estadual, também era professor do Colégio Estadual. Colégio Estadual também, né? Aí o Zé Prado, eu era muito amigo do Zé Prado, gostava. E ele sempre me chamava de meu primo. E sempre ele me dava corda. Ele dizia, meu primo dá um bom vereador. Meu primo dá um bom vereador. E eu sempre dizia para ele, Zé Prado, eu não quero ser vereador, eu quero ser seu amigo, eu só quero ser seu cabo eleitoral, não quero ser... Aí o Donizete do Banco do Brasil, eu contei essa história para ele, aí o Donizete disse, rapaz, aproveita a oportunidade, tu não é fofoqueiro, tu não faz política para os outros, se tu faz para os outros, faz para ti, prova que tu é um real. Se tu torce, pede voto para os outros, pede para ti, para tu ver se tu chega lá mesmo. E coincidentemente eu disse ao Zé Prado que aceitava ser candidato, ele concordou e eu fui o mais votado. O mais votado? O mais votado. Que ano era esse? Foi quase no final, no último mandato do Zé Prado, em 88, parece que era. Eu fui aí tinha aquela, que estava, não sei se você lembra, ou chegou a conhecer, o doutor Binar, que era um enfermeiro. E nessa época, o Binar, porque ele prestava muito serviço numa bicicleta, prestação, e ele era o mais votado. E aí quando era o Bernardo, né? Bernardo, era conhecido por Binar. E na época, quando eu me candidatei a ser vereador, aí houve disputa, o povo querendo entre eu e o Binar, houve disputa. Aí apostaram o carro, aquele Mardoni Barreto, apostou um carro, apostou não sei o quê, mas eu fui para a luta e ganhei. Eu fui o mais votado. Eu tirei o primeiro lugar. Na primeira eleição? Na primeira eleição. E houve muita, assim, que a minha família não era daqui, eu era sozinho. Eu ainda tinha isso, a minha família toda de Fortaleza. Eu sou de Fortaleza. Agora, eu sou descendente de Sobral. Meus pais são daqui. O meu pai era de Sobral e minha mãe é de Sobral. Mas logo que a minha mãe casou-se com meu pai, parece que menos de uma semana eles se mudaram para Fortaleza e até hoje, quer dizer, ainda, o meu pai já morreu e minha mãe também. Mas eles não se desvincularam de Sobral. Eles passaram a trabalhar e tudo. Meu pai era motorista de praça da saúde pública, era motorista da saúde pública e tinha carro na praça. Naquela época, o motorista trabalhava todo de gravata, de paletó, e era do posto Vitória. Meu pai sempre foi muito trabalhador, muito sério, e trabalhava de dia, trabalhava na saúde pública e tinha uma certa credibilidade com os médicos, o doutor Pérez Peixeira, aquele que foi candidato a senador que morreu. Não. Aí o meu pai tinha muita força como motorista, mas criou assim um vínculo de responsabilidade e tudo. Então os médicos, essas estradas ainda era tudo carroçal. Não havia asfalto, só Fortaleza. Para Sobral era carroçal, era no barro. Então, quando os médicos queriam viajar, sempre escalavam meu pai. Eu quero viajar com feijão, que era o meu pai. Dizer que meu pai criou assim um vínculo de uma credibilidade e responsabilidade.
teve até uma passagem, um médico novo, que viajou com meu pai, e aí o médico queria ir farrear, queria pegar o carro, farrear. Aí o meu pai disse: olha, doutor, o senhor é o meu chefe, mas eu não vou. Se o senhor quiser o carro, o senhor vai assumir o carro. Mas que queria dar uma volta. Aí o meu pai disse: olha, doutor, vamos recolher o carro e eu vou com o senhor. Vamos pegar um táxi, uma coisa, vamos farrear, mas sem o carro. Eu vou só lhe pastorar, como ser seu companheiro, mas com o carro eu não vou. O senhor é meu chefe, o senhor é meu patrão, agora eu não vou. Então o médico ficou assim meio arranhado com ele, mas depois entendeu que ele estava certo. Ok, ô Luciano, assim, aí você viu para Sobral que casou com uma sobralense, constituiu família, jamais vai largar Sobral. Jamais. Hoje, Zé, eu não gosto de jeito nenhum de Fortaleza. Não gosto. Quando eu chego em Fortaleza, já estou pensando na volta. E para voltar no mesmo dia. Aquele trânsito, tudinho muito ruim. Então, nós temos casa em Fortaleza, na casa que era do meu pai. Era vizinho, vizinho o Colégio Sobralense, o Colégio 7 de Setembro, ali na Imperador. Mas vive essa casa fechada, quase ninguém vai mais lá. E está lá para, assim como fosse uma... Mas não vai, nós vamos até... A família está pensando em vender essa casa. Porque ninguém usa, está fechada. E onde meu pai e minha mãe viveram a vida toda nessa casa. É vizinho o Colégio 7 de Setembro. E estamos aí. Agora eu não gosto de jeito nenhum de Fortaleza. Não gosta, né? Não gosto. Ok. Luciano, rapaz... Sua convivência com os prefeitos, assim, você também não quiser falar, não tem problema. Suas convivências com Zé Prado, Joaquim Barreto, Dr. Zé Euclides, Cid Ferreira Gomes, Leônidas Cristino e Viveu Arruda. Um de cada. Zé Prado. Eu sempre fui governo. Eu atendia, me dei bem com Zé Prado. Inclusive fui secretário de educação dele, na época. Me dei muito bem. Fui do Joaquim Barreto também, sempre me dei muito bem com o Joaquim Barreto. Como vereador ou como secretário? Como vereador, também fui secretário de educação dele, do Joaquim Barreto. Me dei muito bem, nunca tive atrito, nunca tive nada. Eu sempre me amoldava, me moldei, apresentei vários projetos, e no tempo do Zé Prado, do Joaquim Barreto, eu dei uma expansão na educação em Sobral. Nessa época, o Forquilha pertencia a Sobral, era um distrito, o Forquilha era distrito de Sobral. Eu fundei o segundo grau no Forquilha, apoiado pelo Joaquim Barreto, e quando o Zé Antônio foi o primeiro prefeito, entrou aí, entreguei, não fiz confusão nenhuma, nós criamos dentro da escola municipal. O Joaquim, eu fiz a expansão. Em Aracatiaçu, implantei o segundo grau, Taperoaba, implantei o segundo grau, Jaibara, implantei o segundo grau, Forquilha, eu fundei o colégio e implantei o segundo grau, e Massapê, já era outra cidade. Não tinha nada a ver com Sobral. Não. Eu também criei o segundo grau. E quem implantou o segundo grau no Massapê fui eu, na época. Então, eu com o Donizete. O Massapê deixou assim uma historiazinha que, quando eu fui criar o segundo grau no Massapê, veio uma comissão de professores falar comigo. Como é que você vai implantar o segundo grau no Massapê para concorrer com você? Aí eu respondi: jovens, o sol é para todos. Então, vou implantar lá, e lá a população vai dar continuidade e mostre qualidade, e eu vou mostrar qualidade no meu. Então, não vejo problema de eu impedir que o Massapê seja implantado o segundo grau. E ajudei e implantei o segundo grau lá no Massapê. Moraújo, quem implantou fui eu.
Também Moraújo? Moraújo, outra cidade. Eu implantei, criei Moraújo, Massapê, Forquilha, Aracatiaçu, Taperoaba e Jaibaras. Olha aí. Hoje, porque o tempo desgasta, né? O tempo passa. Essa geração nova, isso é história, né? Essa geração não conhece, não sabe, mas está na história. Se quem for levantar a história do Forquilha, vai encontrar lá na história que o 2º grau foi implantado por mim. Se levantar a história lá de Moraújo, também vai encontrar que foi fundado por eu e o Donizete. Donizete era um funcionário do Banco do Brasil, a gente se afinava muito. Ele até faleceu já, o Donizete. O Massapê também, Jaibaras e Forquilha. Então, esses colégios foram criados pela minha... 2º grau. 2º grau. Foi implantado por mim. Nas gestões Prado e Barreto, é isso? Foi Prado e Barreto, Joaquim Barreto. Nessa época dessa implantação, eu era secretário de Educação do Joaquim Barreto. Certo. Sua relação com o doutor Zé Euclides, que foi muito bom. Um pouquinho mais atrás, é isso? Estou perdido aqui também. Eu iniciei a política com o doutor Zé Euclides. Eu sempre me dava, antes dele ser político, a gente tinha um encontro diariamente ali naquela loja de plástico na loja de plástico do Zé Osterno, ali onde vizinha aquela padaria Coelho. Então, geralmente a gente batia papo lá, eu, o doutor Zé Euclides, o Zé Osterno e o Zé Bismarck, aquele enfermeiro lá do Sandu, nessa época. E minha relação com ele foi muito boa, sempre foi boa, nós se demos bem. Eu tinha uma fazenda vizinha dele, sempre ele ia comigo para a fazenda. Na região de Forquilha? A minha fazenda é depois de Forquilha, era Cachoeira das Moças, depois de Forquilha. Nessa época era Sobral, hoje não é mais Sobral. Porque quando Forquilha passou, né? Então, a minha relação com o doutor Zé Euclides, o Cid, me relacionei muito bem. Antes disso, com o Júnior, Adenor Façanha Júnior? Foi uma passagem, eu também nunca tive problemas com ele. Eu sempre ajudei, eu sempre fui governo. E fui concordante, tinha minhas opiniões, conversava, dava minha opinião, mas sempre eu não me atritei com nenhum, nem com o Júnior, nem com o Cid. Com o Cid, como foi? O Cid, eu fui secretário, fui vereador dele, sempre eu me dei muito bem com ele. Ele era muito duro, houve algumas coisas mas eu cheguei a até dizer para ele: Cid, eu não brigo contigo, uma formiga não briga com um leão. Eu disse isso para ele assim, cara a cara. Quando eu queria dizer as coisas, eu ia, ele me aceitava, me ouvia. Eu digo: Cid, eu não vou brigar contigo. É uma das suas marcas, né, Luciano? De dizer, né? De dizer. Aí eu disse para ele: uma formiga, Cid, não briga com um leão. Aí pronto, mas nós nunca ficamos mal, nunca tivemos quarela assim um com o outro. Sempre eu me dei muito bem com ele. Quando eu tinha qualquer coisa, eu ia para ele e ele me atendia. E eu falava cara a cara com ele, olho a olho com ele. E uma das coisas que uma vez eu disse com ele foi isso: Cid, eu não brigo contigo. Uma formiga não briga com um leão. Ele riu e pronto. Aí sempre se damos bem. Quando a gente tinha alguma queixa, eu ia lá e enfrentava ele. E acabava resolvendo. Resolvendo. Ainda hoje nós somos assim. Com Leônidas? Leônidas foi sem nenhum problema. Eu nunca tive arranhão, sempre concordei com ele. Eu acho que não vai ter prefeito melhor para vereador como Leônidas. O que você acha? Eu acredito que sim. O Leônidas era muito bom. Muito bom, muito amigo, muito tudo. Muito simpático e atendia toda hora. Ele era muito bom. Ninguém pode se queixar do Leônidas.
Com o Veveu? O Veveu nós estamos iniciando, né? Eu até chamo o Veveu de irmãozinho perverso. Irmãozinho perverso. Irmãozinho perverso. Mas eu me dou muito com o Veveu. Gosto irmãozinho dele. Perverso? Por quê? Eu digo, ei, irmãozinho perverso, não faça isso aqui não, rapaz, olha isso aqui. Mas ele aí ri, trata a gente bem, estamos levando. Também foi seu colega na Câmara? Né? Foi colega na Câmara, ele é gente boa. Eu gosto do Veveu. Quer dizer, com nenhum prefeito eu tive atrito. O único que teve assim, alguma coisa era o Cid, mas eu enfrentava o Cid. Besteira. E quando eu enfrentava, a gente conversava cara a cara. E voltava tudo normal. Sim, voltando aqui um pouco. Lá atrás, com o doutor Euclides, não teve nenhuma querela. Não teve não. Não teve, né? Sempre nós se respeitamos. A gente já era amigo muito passado, né? E fomos bem. Tirei o tempo bem com o doutor Euclides. Certo. Luciano, rapaz, mas a política, assim, você como vereador, a política lhe deixa saudades? Você já está naquele gostinho final, porque vem aí o dia 31 de dezembro. Caiu a ficha, Luciano? Rapaz, ainda está caindo. Ainda está caindo, olha. Rapaz. Ainda está caindo. A gente percebe, viu? Ainda está caindo. É duro. É duro. São 32 anos, rapaz. O povo ainda me... vereador, eu passo, né? Eu até, às vezes, passo na rua com a minha mulher, às vezes de noite, num carro assim, fechado, a gente só ouve o grito, vereador, vereador, vereador. Aí eu digo com ela, rapaz, eu sou o Roberto Carlos, é o rei. Aí ela mesma diz, olha aí, Roberto Carlos aí. E às vezes, em via escura, e o povo quando vê, grita. Aí eu digo para ela, rapaz, eu sou um Roberto Carlos. Luciano, rapaz, se você tivesse assim que... Vamos pedir só um... Deixa eu pedir aqui eu não sei se o pior momento como vereador e também o seu melhor momento como vereador. Ô Isaías, legalmente eu não tive pior momento, eu tive sempre uma linha de estabilidade na política. O pior momento era aquele momento de reeleição, né, que fica muito tenso, tem muita preocupação, o povo se agita muito, exige muito da gente. Esse era assim, o pior. Né? E quanto o mandato, essas coisas, não tive. Eu, no tempo de Zé Prado, no tempo do Joaquim Barreto, havia aquela confusão de vereador se vendendo, vereador se oferecendo, dizendo que tinha recebido tanto, que alguém propôs dinheiro tanto. E eu sempre dizia, rapaz, o meu voto é podre, eu sou podre, porque ninguém me oferece nada, ninguém me diz nada. Por que isso? Mas é assim mesmo? Nunca ninguém fez uma proposta? Ninguém me propôs, nunca. Infelizmente ou felizmente, não. Ninguém nunca me propôs nada. De me dar isso, me dar aquilo, nunca. Eu não tive, isso aí eu nunca tive esse prazer ou desprazer. E eu só ouvia o povo falar, os próprios colegas. E às vezes eu dizia para os colegas, rapaz, diabo é isso, rapaz, meu voto é podre, não vale nada meu voto. Você lhe dá tanto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu nada. Por quê? O melhor momento? Ou um dos melhores momentos? O dia a dia mesmo, eu nunca tive problema com nada, sempre aceitei bem, sempre procurei desenvolver, sempre trabalhei na área social, trabalhei muito aqui nessa época, para trás, nessa época não existia o IML, trabalhei muito em cima do IML, tive até um dissabor com o governador Lúcio Alcântara, que eu cheguei até a chamar, infelizmente ou felizmente, de uma na égua, que não... mas isso passou. Você se arrepende disso não, né? Não, mas passou, mas eu trabalhei muito em cima desse problema social. Nessa época, para trás, não existia
o atendimento de caixão de defunto, essas coisas, quando havia uma vítima, aí ia para a porta dos vereadores, isso era muito desgastante, para pedir o caixão, para pedir não sei o quê. E, graças a Deus, com alguma opinião, com alguma conversação, quem implantou essa história foi o Cid Ferreira Gomes. Acabou com esse problema social. Ele implantou o caixão direto. Né? Quem fazia isso era o vereador. Antigamente era o vereador. E era muito desgastante. Chegava o povo aí chorando e lamentando que o filho, que a mãe tinha morrido na porta. E um momento que não espera, né? Não pode esperar. Não tem que esperar. Não pode atender daqui a uma semana. É um caixão, é uma urna. Quer dizer, que isso no tempo do Zé Prado acontecia isso, no tempo de Joaquim Barreto acontecia isso. O doutor Zé Euclides também chegou a acontecer, mas já o Cid implantou esse sistema direto. Quer dizer, que a pessoa, quando morre, vai direto mesmo na guarda municipal e resolve o problema dele. E é bem atendido e tudinho. Professor Luciano, na sua opinião, o melhor prefeito para Sobral e o melhor prefeito para vereador, que essa segunda acho que você já respondeu. Rapaz, não tenha dúvida que foi o Cid. Né? Começou com o doutor Zé Euclides, mas não... ele fez muitas mudanças do doutor José Euclides, mas agora o Cid acabou mesmo melhor, é o meu modo de ver, entre Zé Prado e Viveu, que está iniciando o mandato, né? Mas quem mais desenvolveu Sobral foi o Cid Ferreira Gomes. Disparadamente, né? Luciano, só um minutinho. A dona Antônia Nogueira gostaria de dar uma palavra. Dona Antônia, bom dia. Bom dia, Fique à vontade. Bom dia, seus ouvintes, em especial o Luciano Feijão, professor. O professor Luciano Feijão, eu não sei se ele lembra, ele foi meu professor de matemática, eu funcionária da Santa Casa e ele ensinava no Ribeiro Ramos. Ele era professor de matemática fino, ele chegava na sala, ele era muito sério, mas muito amigo. Aí todo mundo, não faltava um aluno, os alunos faltavam muito nas outras aulas, mas na dele ninguém faltava. Eu pagava uma pessoa para ficar no meu lugar na Santa Casa, no centro cirúrgico, para poder assistir a aula dele. Ele chegava muito meio. Atenção, quadro, pronto. Todo mundo ficava, mas era todo aluno gostava do professor Luciano. Agora, tem uma coisa também muito bonita do Luciano, ele disse que os votos dele eram podres. Não é. O Luciano Feijão, ele ajuda tanto, Luiz, aí, as pessoas, que os pais diz, eu vou votar para o professor Luciano, porque ele fez aquilo num tempo para o meu filho. Eu tenho uma nora, que hoje é uma grande professora no Arco-Íris, estudante de pedagogia, ela trabalhava num consultório médico, ganhava pouco, e ela terminou o terceiro científico na época, e ela doida para fazer um cursinho para passar na faculdade. Aí foi num tradicional colégio religioso em Sobral, pediu ajuda, contou a história e a pessoa disse que não tinha condição. Aí ela saiu chorando, aí depois o chefe dela disse, vá ao Luciano Feijão. Chegou lá, o professor Luciano perguntou quanto é que ela ganhava, botou, disse, você vai fazer o cursinho aqui. Olha, ela pagava bem pouquinho, dava para ela pagar o colégio, o cursinho e ainda se manter com ordenadozinho. Então, essa menina hoje é uma grande estudante de pedagogia, uma grande professora. Por quê? É ele o culpado. Por isso, olha, eu trabalho como voluntária do prefeito, do CID, aí eu vejo nos cantos. Não, o meu voto não posso dar ao seu vereador, porque meu voto é para o Luciano Feijão. Mas ele hoje não é mais candidato não, minha querida. Não, mas eu voto para o Luciano Feijão, ele tem um candidato. É tudo isso, Luciano. Luciano, o que você faz pelo povo de Sobral, ninguém vai esquecer. Principalmente os pais que estão com o filho doido para entrar na faculdade, mas não tem condição. Chega na sua porta, você abre a porta e você diz, eu me preocupei com isso. Faça. Se a pessoa não tem condição de pagar, ele não quer que o aluno deixe de estudar. Ele faz de tudo, Isaí. O Luciano é uma história linda em Sobral. Eu digo porque eu passei por isso. Tá bom, meu querido? De parabéns e faça pelo o pobre, a pessoa sofrida,
que é doido para botar um filho no colégio, mas não tem condição, mas tem o professor Luciano para dar oportunidade. Parabéns, Luciano, e obrigada, Isaías Nicolau. Dona Antoninha Nogueira, um abraço a você. Aí, Dona Antoninha, eu queria só fazer uma justificativazinha. Quando eu disse do meu voto ser podre, é porque é o seguinte, na época, os vereadores tinham assim que para fazer o presidente, para tudo, fazia compra, chantagem, comprava, o prefeito dava X, dava tanto e outro tanto. E, graças a Deus, comigo, em modesta parte, nunca ouvi isso. Ninguém nunca me ofereceu dinheiro para me votar no presidente. Eu nunca pedi também. Quer dizer, os colegas diziam assim, o prefeito me ofereceu tanto, o outro dizia, me ofereceu tanto. E eu, graças a Deus, eu nunca tive esse problema. Ninguém nunca me ofereceu nada. Quer dizer, durante 8 mandatos de vereador, eu tinha que votar para escolher o presidente, e mensagem, e nunca, nem prefeito e nem presidente de Câmara chegava e dizia assim, eu vou te dar tanto para tu votar em mim. Não, eu nunca tive isso. É por isso que eu disse que os colegas tinham essas propostas e eu dizia, rapaz, será que o meu voto é podre? Não vale nada, os outros valem tanto dinheiro e o meu não vale. Agora, você, para a época, tinha isso mesmo ou é só com muita boataria, muita conversa do povo? Existia a boataria e também existia a realidade, realmente acontecia. Acontecia, né? Acontecia. Infelizmente, né? Dona Olga Gomes, aqui do bairro Terrenos Novos. Bom dia, Dona Olga. Dona Olga? Bom dia. Fique à vontade. Tá bom, meu filho. Pode falar. É o Isaías, Isso. É, Isaías. Bom dia. E bom dia aí pro Luciano. E eu quero dizer para o Luciano que além de ter sido professor dos meus filhos, quando eu morava no Jaibara, ele sabe muito, me conhece, ele foi também meu professor. Eu aprendi muita coisa boa com o Luciano, porque naquela época que eu morava no Jaibara, eu tinha quantos filhos estudando? Ele não sabe, mas eu me lembro ainda. Eu tinha 7 filhos estudando no colégio da dona Leonília Parente, era? Leonília Gomes Parente. Era o ginásio Monsenhor Osmar. Eu brigava mais o Luciano. Nós brigávamos. Mas depois eu me arrependia que ele me ensinou eu caminhar muito dentro do estudo dos meus filhos, eu aprendia. Porque toda semana eu estava procurando o Luciano, conhecer dentro do colégio, minha família todinha. E eu aprendi muita coisa boa com o Luciano. Eu quero pedir a Deus para dar muitos anos a eles, porque ele é um professor que deu tudo para meus filhos. Educação, meus filhos nunca tiveram problema em colégio. Por quê? Porque ele já assistia aquelas aulas, primeira aula dele. Porque na época a dona Noélia também me ajudou muito, o Luciano me ajudou muito. Eu não tinha com que botar meus filhos para estudar e eles me ajudaram muito, que era na governo do Zé Parente Prado. E eu aprendi muita coisa boa com o Luciano. E muito obrigado. Muito obrigado, Ana. E deu muitos anos de vida, o Luciano, e ele me conhece muito, ele me conheço. chama sempre Lá uma do mulher Jaibara, guerreira. conheço. Porque eu procurei botar meus filhos para estudar e hoje eles têm gente no Rio, tem gente no São Paulo. Tá bom. Tá bom que o Luciano está se emocionando aqui. Tudo, e eu estou muito feliz. Ele conhece minha neta, a Fernanda também, terminou com ele. Minha família todinha conhece o Luciano. Muito obrigado, Tá bom. Luciano, Isaías. Tá bom, dona Olga. Deus dê muitos anos de vida, o Luciano. Muito Ok. obrigado, Ana. Mexe um pouquinho? Mexe, né? Lógico. Lógico, né? Mas dá para suportar direitinho? Dá para segurar. Dá. Ok. Gilmar, você quer fazer algum questionamento para o Luciano? Quer fazer alguma... Diga aí. Não, Isaías, esses 18 anos que eu, de boa convivência com o vereador Luciano Feijão, eu tenho um testemunho, diz que acabamos de ouvir dessas duas senhoras,
O professor Luciano Feijão é um homem que tem serviço prestado em Sobral. É um homem que conquistou a amizade da classe menos favorecida da sorte. Aquelas pessoas que sempre tiveram vontade de crescer na vida, mas para isso precisa passar por um instituto educacional, e o vereador Luciano Feijão sempre fez isso, independente de política. Eu digo aqui 3 pessoas do distrito de Bonfim que foram beneficiados pela generosidade do vereador Luciano Feijão, que hoje são pessoas formadas, pessoas que realmente são gratas a ele. Eu cheguei cheguei no fórum ao Luciano Feijão e me chamou a atenção a atitude de um juiz. Eu andava com ele, o juiz estava na cadeira, se levantou para cumprimentar o Luciano Feijão. Aquilo me chamou a atenção, a maneira gentil, cortês do magistrado. Na saída eu perguntei ao Luciano, por que o juiz agiu daquela forma? Ele me disse, ele quis estudar, na época não podia, a mãe dele me pediu, eu dei a oportunidade, hoje ele é juiz. Então aquela maneira dele ser grato à oportunidade que o Luciano deu a ele, me chamou muita atenção. E hoje, a minha maior preocupação, Isaías, além de procurar fazer um bom mandato, é procurar ser grato a ele da forma que ele foi comigo. Ele, nós trabalhamos 18 anos, me pagou sempre bem direitinho. Quando ele sentia que eu tinha alguma dificuldade, ele chegava junto, nunca deixou de ajudar, e ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, nenhuma. Quando ele me chamou um dia antes da eleição, um dia antes da convenção, e disse, o candidato é você. Na hora eu me surpreendi, eu disse, não, professor, eu não tenho de cair morto. Ele disse, o meu candidato é você, você vai ser meu candidato, candidato da família. E então vamos à luta. E ele provou, muita gente na rua acreditava que eu não seria eleito, porque pensava que ele não ia se engajar. Foi esse o medo do governador Cid Gomes. Pai, ele vai botar o Gilmar, vai botar e pronto. Vai deixar na sorte. O Ciro Gomes olhou para o Luciano Feijão e disse uma coisa que isso me marcou. Ele disse, quando ele soube que o Luciano estava me apoiando, ele olhou para o Luciano e disse, Luciano, você entrou na política pela porta da frente e está saindo pela porta da frente. Então está saindo como um homem que é muito gratificante, você vai ficar na história. Então isso, Isaías, marca muita gente. Eu faço questão. Hoje eu sou eleito, fui eleito, amanhã nós estaremos recebendo o diploma. Fiz questão do meu padrinho político, Luciano Feijão, a dona Lidwina, está presente, porque no dia da posse eles vão estar em Portugal, não vão estar aqui. Então esse momento para mim é marcante. Luciano, eu faço questão disso. Todos os compromissos do vereador Gilmar, eu quero que passe pelo crivo do vereador Luciano Feijão, porque ele vai deixar de ter mandato, mas nunca vai deixar de ser vereador e nunca vai deixar de fazer o que ele tem feito na vida dele todinho, que é ajudar os outros. Então vamos lá, mudar só um pouquinho o curso dessa história. O Gilmar vira secretário daqui a pouco ou não? Isaías, existem especulações. Primeiro, o meu nome também surgiu... Você já falou com o professor Luciano? Falei, vou já dizer como foi a reação dele. Primeiro, surgiu o meu nome como também provável candidato à presidência da Câmara. O povo fala e a gente escuta. O povo diz e a gente presta atenção. Muitos disseram para mim, Gilmar, você hoje é o vereador mais preparado para ser o presidente da Câmara. E eu sempre dizia, olha, não é assim. Eu tenho 24 anos que eu estou na Câmara, conheço muitas coisas lá, mas tem muito que aprender. Tanto é que o Luciano conversou com o Cid um dia após o casamento da Márcia Jordana. Ele conversando com o Cid, ele pode até dizer aqui para você, Cid, e a Câmara, depois de muitos assuntos que ele teve com o Cid, ele disse, o que é que você acha, professor? O senhor que é um homem experiente, o decano da Câmara. Ele disse, rapaz, eu acho que o nosso partido tem 3 bons nomes. Aí ele citou o meu, o do Hermenegildo e do Itamar. Aí o Luciano fez, avalie, governador. Ele disse, vamos começar por quem? Pelo Gilmar. Esse rapaz muito bom, inteligente, amigo, mas tem que aprender mais. Tem que ter uma experiência maior. Aí o doutor Hermenegildo saiu agora há pouco tempo da presidência, e o Itamar está com 20 anos que foi presidente, foi um bom presidente, está aí um nome que com certeza poderia retornar. Foi assim que aconteceu. Então, o meu nome, o Luciano até ficou preocupado da minha reação. Disse, olha, o governador disse isso. Bom,
Ele é sábio, ele é inteligente e nós temos que ouvi-lo também. Foi muito bom. Meu nome está cotado, Isaías. Cotado. Ninguém me falou, digo ninguém do partido e nem o prefeito. De forma direta, não. Está cotado para ser o líder do prefeito na Câmara. Quando surgiu aí o resultado do TSE, que o Adalberto retorna para a Câmara, ele vai ser diplomado eleito, tira do par o Emílio, que já foi vereador, na minha opinião, um grande vereador, uma pessoa que tem uma contribuição a dar para Sobral. Aí surgiu a história de que a prefeitura iria criar uma secretaria de assuntos institucionais e de comunicação, e que o nome seria eu para ocupar essa pasta. O meu companheiro de rádio, hoje, Oliveira Domingo, me perguntou, você aceitaria? De pronto eu disse, sim, eu sou um soldado do partido, mas sempre disse e vou repetir, tudo será decidido com o crivo do vereador Luciano Feijão. Conversei com ele e vai lhe responder agora essa pergunta. Diga, Luciano. Isaías, eu já conversei com o Gilmar e disse para o Gilmar, a minha maior preocupação antes de eleger o Gilmar era eu sair de vereador e deixar uma voz viva na Câmara Municipal. Então, a minha luta na campanha política foi essa, eu sair e deixar uma voz. Fiz uma comparação, que a Igreja Católica, está muito sábia, quer dizer, é muito importante o que a Igreja tem feito. Já uns 3 mandatos para cá, ela tem uma voz viva dentro da Câmara Municipal, que é o Paulo Vasconcelos. Paulo Vasconcelos defende e representa a Igreja à altura. É um bom rapaz, bom caráter, bom tudo, bom amigo. Então, toda a palavra do Paulo Vasconcelos na Câmara Municipal é a Igreja. Então, até me comparei com o Paulo. Diz, olha, a Igreja está certa, tem uma voz viva dentro da Câmara, e eu estou saindo e queria deixar, e quero deixar uma voz viva dentro da Câmara. Então, eu dizer se depender de você, o Gilmar não vira secretário. Não vira secretário. Se depender de mim, Gilmar não vira secretário. Para mim, a palavra final é do Luciano Feijão. Eu preciso do Gilmar uma voz viva dentro da Câmara. Quer dizer, secretário ele fica desvinculado da Câmara. Eu já fui secretário, eu era vereador, eu era da Câmara e fui. Fiz um grande trabalho como secretário de Educação, mas não é como está dentro da Câmara. Fica segmentado, né? Fica segmentado a um assunto somente, né? E vereador é diferente, né? É bem diferente. Então, como eu estou saindo da Câmara, disse para o público, de um modo geral, que o meu desejo era deixar uma voz viva dentro da Câmara Municipal de Sobral. Isaías, é interessante que a gente anda nas ruas e as pessoas dizem a mesma coisa. Rapaz, nós votamos em você para você ser vereador. Não foi para ser secretário, não. Você tem que ficar na Câmara. E aquilo a gente escuta, a gente recebe mensagens através do Face. São muitas opiniões para que eu continue na Câmara. Aliás, para que eu fique na Câmara. Né? Continuar, porque eu sou funcionário e vou agora estrear com a missão de vereador. E o que eu prometi ao povo na campanha política foi exatamente isso. No lugar de você ter só uma pessoa para resolver seus problemas, você vai ter 2. Eu continuo com as portas abertas para atender o público, o eleitor, e como também o Gilmar vai se propor e assumir também atender o público. Então, se ele passar para ser secretário, como é que vai ser isso? Então, a minha intenção é essa, quer dizer, por mim, ele continua como vereador. Quer dizer, o que eu prometi ao povo foi isso, que o povo ia ter 2 opções agora para resolver seus problemas sociais, eu e ele. O Ayrton Lopes, o Ayrton Lopes, é protético, está mandando um abraço para você, professor Luciano. Muito obrigado, Ayrton. Conhece? Recorda? Recorda. É amigo, ele sempre acompanha a gente nas políticas. Ele aqui é do lá naquele bairro ali, naquele bairro da Mãe Rainha. Pronto, é do Alto Cristo. Professor Luciano, a sua candidatura a deputado federal, como você diz, deputado estadual, passa pelo crivo do governador Cid Ferreira Gomes. Bom,
De repente o governador... Eu ainda vou passar ainda, né? Eu já não consegui. Se o governador disser não... Pronto, concordo. Aí você volta daqui a 4 anos? Isso aí vamos fazer um estudo, eu vou verificar isso aí. Né? Se ele disser que não, pronto, eu não vou me zangar com ele, não vou ficar com raiva dele, continuo sendo amigo dele e eleitor dele. Se ele disser sim, eu enfrento a campanha de deputado estadual. Mas o sim dele, ele dá uma estrutura ou apenas... Uma ajuda, né? É um apoio, né? Se ele disser... Apoiar também, não é? Também, um apoio. Porque deputado é pesado, né? Apesar que eu estou com um círculo mais ou menos montado, mas é pesado. Então, se ele disser sim, eu vou. E esse sim dele, logicamente, vai depender de um apoio, né? Se ele disser não posso, pronto. Também eu não vou me zangar, não vou ficar magoado, por hipótese nenhuma. Eu vou botar nas mãos dele. Eu ainda não conversei com ele, mas eu vou conversar, vou enfrentar. Mas okay, vai depender dele. Diga aí, Gilmar, pode falar. O professor não conversou com o governador ainda sobre este assunto. Tranquilamente. Já que ele sempre tem diálogo com o Cid. Há poucos dias, foi de sexta-feira, o Cid veio aqui com o governador do Piauí. E passou lá no colégio. E quando eu atendi o Cid e o governador do Piauí, o Wilson, aí eu até me espantei. Fiquei assim altamente surpreso do tratamento do governador do Piauí. Disse para o Cid, bem alto: Cid, esse é o cara. Cid, esse é o cara. Cid, esse é o cara. E tudo que tu der a ele, Cid, eu dou o dobro. Porque eu não... Foi que houve, né? Foi, eu não sei o que foi que houve. Mas você conhece o governador do Piauí? Não, assim, diretamente eu não sei. Eu não conheço, não. Se prestei algum favor, algum aluno, alguma coisa, eu não sei. Uma vez, o Veveu, nosso prefeito eleito, né? Ele foi representar Sobral a vice-procuradoria da União. Ele foi prestar fazer um serviço lá, né? Quando chegou lá, o vice-presidente da República, o vice-procurador da República, e o Viveu estava na sala de espera. Aí demorou e tal. Quando o Viveu conseguiu, quando ele tomou conhecimento que era de Sobral, mandou o Viveu entrar. Quando o Veveu entrou para ser atendido, conversou, a primeira pergunta que o cara fez: rapaz, você conhece o Luciano Feijão? Aí disse: rapaz, conheço. Aquilo é o cara, né? Olha aí. E o rapaz aí do Coreaú. E foi seu aluno? Foi meu aluno. Ele disse: rapaz, aí mandou abraço, mandou não sei o quê, tinha muita saudade. Isso quem conta essa história é o próprio Veveu. Rapaz, eu fiquei admirado demais. Quando eu entrei lá, o cara foi logo perguntando por ti. E disse que ele é um cara, né? O procurador-geral da União. Dizendo para o Veveu, o seu irmãozinho perverso. Perverso. Tá bom, Luciano. Rapaz, deixa eu agradecer a você pela presença. Fiz uma ligação aí para os seus familiares, era mais para fazer uma homenagem, mas eu pensei de encontrar assim, uma pessoa meio que triste, mas não, você está para cima, né? Até porque eu tinha visto você ali nas mesas de bar, né? Mas não era beber não, né, Luciano? Só batendo papo. Batendo papo, né? Tá para cima, tá bem. Como ele disse, a ficha ainda tá caindo, né? Tá caindo, né? Tá caindo. Pode voltar daqui a pouco a cena, pode, né? Pode, tudo pode. Cena política, né? Aliás, ele nem vai sair, porque fica lá o Gilmar. A voz viva dentro da Câmara. A voz do Luciano na Câmara. É como a igreja tem o Paulo Vasconcelos, né? O Paulo Vasconcelos é uma voz viva da igreja. Tudo sobre a igreja, o Paulo não perdoa nada, enfrenta na Câmara Municipal. Luciano, está aí um espaço aberto para você falar para os seus alunos, os seus eleitores principalmente. Fique à vontade, dê um recado para essa gente. Aí eu só quero lhe agradecer pela oportunidade e
agradecer ao povo de Sobral, tudo de Sobral. Quer dizer, tudo hoje que eu sou, eu não tenho queixa de Sobral em nada, de funcionário, de nada, do povo, da população de Sobral. E sou muito grato ao povo de Sobral, muito, muito grato. E sempre o meu trabalho foi voltado à classe social. Tem recentemente, tem uns problemas aqui que eu me recordo. Por exemplo, Graça, a cidade do Graça. Há 8 anos atrás, chegou uma senhora muito pobre, muito humilde, e pedindo, quando eu atendi, ela chegou no meu gabinete, no meu birô, ela pedindo para o filho dela estudar lá no colégio. Isso foi uma coisa marcante na minha vida. Aí eu disse, qual é o problema? Aí ela contou que era viúva, tinha 3 filhos, 4 filhos, tinha 4 filhos, que trabalhava como secretária nas casas. Graça é uma das cidades muito pobres. Né? Aí quando ela me contou essa história, eu me desse assim um impulso de, graças a Deus eu não perguntei. Você é doida? Um filho lá no Graça, mas eu não perguntei. Sim. Me deu aquele impulso, mas eu me controlei. Aí ela contou e eu ouvindo. Aí, no fim da história, ela falou tudinho, aí eu perguntei a ela, senhora, esse menino quer estudar? Ela disse, quer. A grande pergunta. Foi. Ele quer estudar? Quer. Quando quer, muda tudo. Aí eu digo, pois traga ele aqui amanhã. Aí no dia seguinte, ela chegou com o garoto. Garoto sofrido, simples, tudinho, aí magrinho. Aí eu conversei com ele e a mãe. Por uma questão de que não quero citar o nome da mãe, né? Aí eu disse, rapaz, tu quer estudar? Eu disse, quero. Teu desejo é estudar? É, pois vem. Aí não tinha condição de nada. Aí eu expliquei, olha, você não pode dizer na sala de aula que não tem livro. Você não pode dizer que não tem o caderno. É um desafio. Agora você, antes da sala de aula, você vai xerocar o livro dos seus coleguinhas. Não é na hora da aula. Você, quando o professor, porque nós temos um regimento lá que tem que ter o livro. O aluno tem que ter o livro. Agora, quando o professor, o livro tal de matemática, você não vai dizer que não tem o livro. Você, antes da aula, você xeroca. Também você não vai xerocar na hora da aula. Tudo bem. Aí deu tudo certo. O que é que o menino é hoje? Fica aí. O que é que ele é hoje? Médico. Médico. Todos 3. Com a atuação em Sobral? É, atuação em Sobral. São médicos que atuam em Sobral. Tem um médico já formado, né? Eu fui até a formatura dele. O outro está fazendo medicina, o outro faz direito e o outro estuda comigo ainda. São 4. Quando essa senhora dizia lá no Graça que ia ter 3 filhos médicos, o povo galofava. É uma doida, e está aí. Já tem um médico. Que foi esse, não? Foi esse? Foi esse. Agora, interessante. Não quer dizer o nome, né? Sem problema, sem problema. Eu não queria. Interessante. Esse garoto, que hoje é médico, já é formado. Ele, quando com 1 ano e pouco, ele chegou para mim e disse, professor, meu irmão é doido para estudar aqui. Aí eu digo, rapaz, só tem doido, né? Ele disse, não, mas ele é doido mesmo. Eu disse, e como é ele? Melhor do que eu. Pois traz. Aí botou. O outro está fazendo já medicina. Esse outro, né? Aí chegou o outro, professor, meu irmão está doido para estudar aqui, a nossa situação o senhor conhece. Eu digo, ele é bom, ele quer estudar? Quer, professor, ele é muito... Pois traz. Então trouxe todos os 4. Todos os 4. Um já é médico,
outro faz medicina, o outro faz engenharia, advogado, e o outro ainda estuda. Olha que história, né? Que história, né? E a cidade de Graça, Isaías, reconheceu o feito do Luciano e prestou homenagem a ele. Foi. Câmara de Graça. Quando o menino passou em medicina, a Câmara Municipal se reuniu com a Prefeitura, porque era pobreza total. A mãe não tinha emprego, não tinha nada, era secretária nas casas. Era uma pobreza total. Aí, quando ele passou em medicina, foi assim um choque, né, na cidade de Sobral. Foi uma coisa muito importante para o povo do Graça. Não podia ser diferente. Aí a Câmara fez uma homenagem. Peraí, agora o Luciano. Peraí, calma. Ganha água aí. Agora calou fundo. Segura aí. Se não der, não tem problema. Fez uma homenagem a ele e ao colégio. Levanta aí. Nicolau, o repórter policial. Ei, Luciano. Outro caso que marcou muito, eu candidato a vereador, e eu fazia umas visitas nos bairros, né? E os cabos eleitorais marcavam as casas. E teve uma casa que eu entrei aqui no Sinhaçaboia, que quando eu entrei lá, um cidadão, eu perguntei: companheiro, quantos votos tem aqui? O que é que a gente podia conquistar esses votos? Eu queria lhe pedir esses votos. Aí o cidadão disse para mim: professor, eu não quero nada. Eu só quero que você deixe meu filho estudar no seu colégio. Eu digo: fechado. Aí eu disse: ele é estudioso? É. Ele quer estudar? Quer. Eu coloquei: o que é que o menino é hoje? Médico. Também médico. Também. Filho de um cidadão pobre, esse eu posso até citar, bombeiro, nessa época ele era bombeiro, e continua sendo bombeiro, ali do posto Princesa. Luciano, o pai dele. O Luciano hoje, quando me encontra, a boca dele vai lá para os ouvidos. Ele é bombeiro e o menino está... Quer dizer, está se formando, né? Ele já está no quinto período, quinto ano de medicina. Auricélio. Está se formando em medicina. A dona Nazaré, tem por dona Nazaré Bordadeira, quer dar uma palavra. Pois não, dona Nazaré? Bom dia. Alô? Fique à vontade, bom dia. Bom dia. Eu queria apenas parabenizar o Luciano Feijão, viu? Por ele ser um grande homem, viu? Eu acho que nesse momento todos os homens estão levantando o chapéu para ele. E todas as mulheres desejariam de abraçá-lo, né? Por tudo de bom que ele fez. Mas a vida, ele tem muitos anos ainda pela frente. E ele ainda vai ajudar muita gente, com certeza, viu? Eu tenho um neto que estuda no colégio atualmente, é o Raimundo Neto, lá de Forquilha, filho do Robério Pontes, né? Ele é um menino muito estudioso. O sonho dele é ser médico. E se Deus quiser, ele vai chegar lá. Lá também estudou 2 sobrinhos meus, né? Edgar Filho e Antônio Neto. Antônio Neto hoje é advogado e Edgar Filho psicólogo. Isso é uma história linda. Todos têm alguma coisa para dizer, né? Luciano, parabéns, né? Você também tem uma grande mulher do teu lado, a Luciana, né? Ela sempre vai te fortalecer. Um abraço a você também e a todos que estão ouvindo e a você também, Isaías Nicolau. O meu abraço. Obrigada. Dona Nazaré, um abraço. Luciano foi às lágrimas de novo?
É duro, né, rapaz? Vamos terminar? Vamos. Terminar. Fique à vontade, já mandou terminar aqui. Você não tem uma palavra aí tá? Nós palavra aí, final. Eu só quero lhe agradecer pela oportunidade. Agradecer ao povo de Sobral. Muito eu agradeço ao povo de Sobral por tudo que eu sou. Ô, Isaías, só enquanto o professor se recupera, uma das coisas mais gratificantes que eu tive na minha campanha foi exatamente visitando. Ele dizia: Gilmar, vá visitar fulano tal na rua tal, no bairro tal. Quando eu ia visitar meu irmão, a alegria, a satisfação e a gratidão daquela gente com o Luciano Feijão me chamava realmente a atenção. Dizia: olha, eu vim aqui, fiz questão de lhe conhecer, vamos votar em você, porque o Luciano Feijão pediu e nós devemos tudo a ele. Eu escutei muito isso durante a minha campanha, muito mesmo. Então esse homem tem serviço prestado em Sobral, não só ele, a dona Lidwina Feijão tem o mesmo ritmo dele, os filhos, apesar dos filhos, como o Luciano disse, serem filhos de ricos, mas são pessoas que têm gratidão, têm humanidade, eles são amigos, todo mundo gosta do Joaquim, todo mundo gosta da Márcia, do Lúcio, são pessoas que têm facilidade em fazer amizade, isso é um bom sinal. E a responsabilidade hoje, Isaías, é muito grande. Eu, quando fazia os requerimentos do Luciano Feijão, eu dizia: o assessor que tem mais responsabilidade na Câmara sou eu, porque eu estou redigindo para um homem que é dono de uma instituição conhecida no Ceará como uma educação de qualidade, uma instituição de qualidade, então não podia errar. Sempre eu mostrava a redação, antes de levar para o Luciano Feijão, para 2 professores analisar, para nunca ir com erro, porque o Luciano sempre assinava sem nem ao menos ler. Às vezes confiança total. Quer dizer, todos os documentos que eu levava para ele, o que é? Ele disse: professor, aquele pedido que você me fez, assinava na hora. E protocolava, e todos os seus projetos, os projetos que o Luciano Feijão deixou na Câmara, vai eternizar o nome dele. Todos esses títulos, educador notável, que é cobiçado por todos os professores, viu, Isaías? Todos os professores. Eu ouvi atentamente o discurso do professor Júlio César, e ele disse: olha, quando eu vi essa comenda na Câmara de Sobral, o título educador notável, Maria Regina da Justa Feijão, eu fiquei com vontade. E graças a Deus o Luciano Feijão me deu. Outra pessoa, ele também criou a Mulher Admirável de Nora Tomás Ramos, e o diploma, a comenda, é Amigo da Saúde, Dr. Tomás Corrêa Aragão. São 3 títulos hoje que superam até o título de cidadania. Todos eles criação do vereador Luciano Feijão. Mas está aí, eu não sabia disso, Gilmar. Isso? Criação deles, superam mesmo. As pessoas têm satisfação em receber. Eu me recordo como se fosse hoje, a Dízia Sá foi homenageada em Sobral pelo vereador Luciano Feijão. Ela é de Cariré. Ela disse por várias vezes na tribuna da Câmara: eu recebi várias comendas, vários títulos, eu encostei no baú que tem lá em casa. Mas este que o Luciano Feijão me deu, que o vereador Luciano Feijão me deu, eu vou botar na minha parede, porque ele é de Sobral, ele é uma comenda que nunca vou deixar de olhar e de agradecer. Então ela ficou satisfeitíssima. Você sabe que ela é uma personagem respeitada no Ceará e no Brasil. A Dízia Sá. Ok. Luciano, valeu, meu irmão. Obrigado pela presença. Não quer mais dizer nada? Não, quero só agradecer todo o Sobral e vou continuar atendendo, fazendo o que eu puder fazer para o Sobral, eu faço, e atender a população de estudantil, as mães mais ou menos carentes, e estou do seu lado, para o que devem, dentro da educação, dentro do trabalho, dentro de favores. Hoje vocês, como eu disse, tem 2 portas, tem a minha e tem a do Gilmar. Gilmar na Câmara e a minha lá no Colégio Santo Feijão. Meu muito obrigado e agradeço demais a todo o povo Sobral pelo reconhecimento que me deram até o momento. Muito obrigado. Eu lhe aguardo aqui mais vezes. Um grande abraço. Tudo de bom. Simbora.